Olá, meu nome é Rafael Ribeiro, sou proprietário da empresa Doutor Caldeiras e hoje vou mostrar para vocês aqui a importância e a diferença de se ter trocadores de calor, que nós chamamos, que são economizadores, pré-aquecedores de ar. A diferença de ser colocado um economizador acima ou um economizador abaixo, ter dois economizadores, um pré-aquecedor de passe transversal de ar, às vezes vão ter pré-aquecedores de passo cruzado, que a gente chama, de vários passes, né? Então vou explicar para vocês o porquê que existem caldeiras de um economizador, de dois, de um pré-aquecedor dessa maneira, pré-aquecedores de outra maneira, tá? Então vou explicar para vocês aqui nesse vídeo essa grande diferença, além de outros pontos importantes também desse desenho básico. Aqui é o seguinte, nós temos uma caldeira aquatubular de dois balões, uma caldeira de alta que a gente chama, né? E no próximo vídeo eu vou fazer o mesmo esquema, só que numa caldeira de baixa. Uma caldeira de lenha, uma caldeira de cavaco, uma caldeira mista, tá? Ou até mesmo flamo-tubular, tá ok? Então vocês também podem assistir o meu outro vídeo, tá certo? Então vamos lá. É o seguinte, por que existem caldeiras com dois economizadores ou com um economizador só? Por que existem caldeiras que os economizadores estão posicionados em cima, como o primeiro trocador, e tem caldeiras que estão posicionadas como segundo trocador e o pré-ar é em cima, tá? Isso depende de cada projeto. Por quê? Porque nós temos que dimensionar as caldeiras de acordo com as temperaturas práticas que já estão em operação, que elas conseguem fazer com que a caldeira como um todo ela faça uma maior eficiência, realize uma maior eficiência. Como assim? Vamos para um exemplo prático. Vamos aqui no quadro. Aqui nós temos dois balões, tem feixe, tem superaquecedor, tem os dutos, nós temos dois economizadores, dois passes de pré-ar, um lavador de gás, duto, exaustor e chaminé, tá ok? Então vamos às temperaturas, tá ok? Também vou colocar para vocês aqui quais são as temperaturas ótimas para que se tenha uma maior eficiência, tá ok? Então vamos aqui. Quando se sai da grelha, a temperatura aqui, que a gente chama temperatura de chama, tá? Temperatura de chama, tá ok? Tá na faixa entre 1000 graus a 1400 graus. Isso temperatura de chama, aqui embaixo, exatamente no fogo. Conforme vai subindo, aqui nós temos basicamente uma tomada de pressão e temperatura neste ponto, antes da entrada no superaquecedor aqui no nariz do screen, tá? Aqui eu chamo parede traseira, e quando forma esse nariz aqui, nós chamamos de screen, tá? Que é para entrar aqui no balão. Aqui geralmente a temperatura ótima que a gente considera para ter uma maior eficiência é entre 700 graus pode chegar a 900 graus, tá ok? Isso neste ponto. Essa é só o range que a gente chama, né? Ok, os gases vão trocar a temperatura com o superaquecedor, também vai se passar no feixe tubular, e quando nós atingimos esse duto de saída do feixe, que a gente chama, aqui pode ter uma variação, tá? Que são temperaturas que a gente considera ótimas, claro. É necessário verificar o projeto e as condições operacionais do que está instalado, mas pode-se conseguir 450 até mais ou menos 350 graus, tá?
com essas duas temperaturas aqui, nós conseguimos aí ter um dimensionamento básico desses trocadores. Então, qual que é o pensamento? Com essas temperaturas de entrada em trocadores de calor, eu preciso ter uma maior eficiência nos meus trocadores, tanto na parte de água, aqui eu tenho um economizador, aqui eu coloquei até a serpentinazinha aqui, tá? No meu economizador e no meu pré-ar. Aqui eu não desenhei, mas eu tenho que trabalhar basicamente quase tudo ao mesmo tempo, a maioria dos fluidos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que dimensionar, eu dimensiono a caldeira, para que se atinja essas temperaturas de entrada, para que automaticamente eu consiga fazer com que a minha água, ao trocar calor aqui no primeiro passe e depois no segundo passe do economizador, ela consiga mandar aqui para o balão uma temperatura ótima, que não exceda a temperatura de vaporização. O que é isso? Eu não estou conseguindo entender, Rafael. É o seguinte, o economizador tem que mandar para a caldeira, para a fornalha, para o balão, água na sua fase líquida. Se eu dimensionar os meus economizadores acima do limite, o que acontece? Ao invés dele mandar água fase líquida, ele começa a mandar vapor, porque vaporiza no economizador, dependendo da temperatura que ele mandar essa água, que a gente chama de taxa de vaporização. Quando eu mando uma temperatura muito alta, dependendo da pressão da caldeira, ela vaporiza no economizador e eu começo a mandar vapor, e isso não pode acontecer. A caldeira tem que trabalhar com água fase líquida e não com vapor. A fornalha, os balões, tudo certo. Aqui ele produz vapor e não pode ser jogado vapor, porque senão você não consegue, querendo ou não, a água está quente. Mas perto da fornalha, a água, a 100 e poucos graus que entra aqui, ela é um refrigerante para esse caso aqui, tá? Cada caso é um caso. Então, consegue refrigerar as tubulações internas da fornalha, balão, feixe, tudo mais, tá? Então, eu tenho que dimensionar meus economizadores para que essa temperatura aqui, ao eu jogar na caldeira, ela vá com uma temperatura ótima, que não vaporize, mas também que ajude a economizar mais consumo de combustível. Porque quanto maior a água ser quente dentro da caldeira, eu enviar para cá, mais combustível eu economizo, porque eu aqueço antes de jogar na caldeira. Só que quanto maior, melhor. Só que eu não posso aquecer tanto. E isso, quanto devo aquecer? Isso depende da pressão que a caldeira opera. Tá ok? Cada caso é um caso. Tá ok? Voltando agora. Então, esses gases vão adentrar ao pré-aquecedor de ar no primeiro passe. Já volto para cá. E vai fazer essa volta aqui, subir no segundo passe, vai passar no segundo economizador, que a gente já comentou aqui em cima. Quando ele passa no pré-aquecedor de ar, eu tenho que também dimensionar o meu pré-aquecedor de ar para que eu tenha 2 ou até 3 situações. Esse meu pré-aquecedor de ar aqui, eu jogo meu ar aqui embaixo da grelha numa temperatura ótima aí que varia de acordo com a grelha, tá? Então, essa temperatura aqui, ela pode variar para caldeiras de alta entre 200 a 300 graus. Tanto o ar primário quanto o ar secundário que vai aqui em cima nos bicos. Tá ok? A temperatura faz tanto no primário quanto no secundário. Então, mas por que dessa diferença, Rafael? Isso daqui, dependendo da temperatura que eu insiro, eu jogo aqui debaixo da grelha,
eu tenho um tipo de grelha que eu posso usar. Porque se eu usar a grelha errada e jogar uma temperatura muito alta, os elementos de grelha ele trinca todo. Ele não aguenta, não suporta, não tem refrigeração. Tem aí 3, 4, 5, 6 tipos de grelha que a gente pode utilizar para a parte de biomassa. Mas se eu dimensionar meu pré-aquecedor errado e mandar mais temperatura do que a grelha, eu frito toda a minha grelha. Então, ao invés de melhorar, eu pioro a situação do projeto. Também tenho isso a se pensar. Voltando para cá. Quando eu passo no outro pré-ar aqui, eu atingi a temperatura que eu preciso pensar de acordo com a minha grelha. Passo no meu segundo economizador, nesse caso tenho 2. Só que eu tenho que também dimensionar esse economizador para que esse daqui que eu dimensionei, essa temperatura de água seja ótima e não vaporize dentro do balão. Senão eu frito toda a minha fornalha e queimo todos os meus tubos. Tem tudo isso para se pensar quando você dimensiona uma caldeira. Tá ok? Para que quando eu pego essa temperatura, no caso de biomassas, eu consigo trabalhar antes do lavador de gases. Antes do lavador de gases, eu tenho que trabalhar numa faixa de 150 graus a 180 graus. Então, isso daí já é um parâmetro, porque se eu baixar demais a temperatura ao sair do economizador aqui, eu vou passar pelo lavador. O que acontece no lavador? O lavador ele joga água. Ele baixa aí pelo menos uns 50, 60 graus dessa temperatura de entrada. Quando eu saio aqui em cima, eu tenho que sair no mínimo de 90 graus. Se começar a baixar para 85, 80, já vi até de 70 já. O que acontece? Começa a dar o chamado ponto de orvalho. O ponto de orvalho é o gás, a fumaça, para a gente entender, ele se liquefaz, ele vira um ácido, que é autocorrosivo para as partes metálicas aonde ele toca. Não é que amanhã vai cair tudo, tá? Mas é gradativo e por isso vai corroendo lavador, vai corroendo dutos, vai corroendo os exaustores, vai tendo problema com rotores do exaustor, chaminé e tudo mais. Por quê? Temperatura muito baixa, abaixo de 90 graus no caso de biomassa, tá ok? Então, a temperatura limite na saída do último trocador é 150 graus, até 180. Ah, Rafael, então eu posso, deixa eu trabalhar então aqui no último trocador, na saída do último, eu vou sair com 250 graus, um exemplo. Eu quero sair com 250 porque assim eu garanto que não tem ponto de orvalho. Você perde outra coisa. Você perde rendimento e eficiência na caldeira. Porque essa temperatura de 250, esses 100 graus a mais comparado com 150, esses 100 graus a mais você poderia estar trocando calor para melhorar a eficiência, tanto para esquentar, aquecer mais a sua água, quanto para aquecer mais o seu ar e melhorar a sua queima. Então, não adianta subir demais essa temperatura, porque a sua eficiência da sua caldeira vai cair, tá ok? Então, dimensionar os trocadores e o porquê que alguns trocadores estão acima e outros abaixo, depende muito de cada projeto e depende muito, principalmente dessa temperatura aqui. Porque dependendo da quantidade de serpentinas, dependendo da quantidade de tubos, dependendo do que você tem no seu projeto, você às vezes precisa posicionar o seu pré-ar primeiro, para depois pegar o economizador e colocar embaixo. Então isso varia de projeto para projeto. Porém, a funcionalidade de cada subequipamento é a mesma. Tanto faz ele estar como primeiros trocadores, quanto em segundo trocador. Tá ok?
Então, a resposta para essa dúvida, por que os economizadores podem ser em cima e outros são embaixo, a resposta é única. Depende de cada projeto e depende das temperaturas que principalmente você tem na saída do feixe. Porque aí você consegue posicionar os seus trocadores de maneira para ter uma maior eficiência global, e é o que dá para fazer. Tá ok? Existem alguns projetos que não tem muito o que fazer porque a caldeira já está posicionada e a gente tem que dimensionar, fazer um retrofit, uma repotencialização de acordo com o layout que já está posicionado. A gente consegue melhorar algumas coisas, mas outras não. Só atenta com tratamento de água, que tem que ser impecável, e com as condições do combustível que você utiliza, que também precisa ser impecável. Com isso, se consegue melhorar um pouco mais, utilizando aí algumas coisas de projeto, retrofit e engenharia que a Dr. Caldeiras faz. Ok? Pessoal, fico com Deus, um grande abraço, espero ter ajudado vocês, tá? No próximo vídeo eu vou fazer de uma caldeira de baixa, uma caldeira mista de lenha, de cavaco, tá? Para o pessoal não ficar aí, só fala caldeira de alta, é o mesmo conceito, tá? Só muda com relação à parte de fornalha. Aguarda aí que o próximo vídeo tá quase com a mesma descrição, só que tá assim, caldeiras mistas e flamotubulares, tá ok? Grande abraço, com Deus, dá um like, compartilhe meus vídeos, qualquer dúvida, qualquer tipo de serviço para melhorar a sua caldeira, tá aqui a Dr. Caldeiras que eu posso te ajudar, ok? Grande abraço, com Deus, até o próximo vídeo.